Com a chegada de Luciano Camargo, a trajetória de Lucão pode ser um pouco mais longa no Guarani. Fora dos planos de Lucas Drubski, ex-superintendente de futebol alviverde, o zagueiro do Bugre pode receber mais uma oportunidade com o novo homem forte no Brinco de Ouro. Luciano Camargo entende que Lucão pode ser uma das peças responsáveis para liderar a equipe no Campeonato Paulista. Além disso, as dificuldades no mercado reforçam ainda mais uma possível permanência com renovação de contrato. O problema para o Guarani, apesar de Lucão ter uma boa aprovação interna, está em relação aos salários. O jogador tem propostas de outros clubes, mas aceitaria continuar em Campinas caso seja oferecido um reajuste salarial. O jogador de 27 anos disputou 50 partidas pelo clube em 2023. Essa foi a segunda temporada com mais jogos dele na carreira, perdendo apenas para 2021, quando ele fez 55 partidas com a camisa do CSA. Quem também pode disputar o Campeonato Paulista vestindo a camisa bugrina é Renato, atacante ex-CRB. O jogador não renovou com a equipe alagoana, está livre no mercado e na mira do Bugre. Em 2023, o atleta participou de 48 jogos pelo CRB, marcou 18 gols. E na Série B, foram 7 gols anotados, com 3 assistências na competição. Bem, vamos debater, começando aí pelo Renato. O que vocês acham do Renato? É uma especulação por enquanto, mas seria uma indicação do Humberto Louser. Ele é atacante de beirada, lado direito. Não é? Entra muito na área. A característica é diferente do Bruno José, que já foi embora. Não é? O Bruno José é um cara de mais preparação. Esse entra mais na área, mais letal, mais fatal, como diria aquele. Então é bom jogador. Um cara experiente. A melhor passagem dele, que eu me lembro muito bem, falávamos agora na nossa área aí, o Tigrão, no Avaí. O Avaí ele ficou 3 temporadas e fez muito sucesso lá. Tem um ou outro detalhezinho, né, extra-campo, mas o Humberto conhece muito o jogador. Isso é a indicação dele e ele fez um campeonato muito interessante pelo CRB. Gosto do atleta, Batista. Se eu fosse perguntado, por exemplo, eu diria, ok, pode contratar. E você, Tigrão? Eu acho que o melhor momento dele foi no Avaí. Lembra aquele jogo que você esteve lá em Florianópolis, o jogo do Vitinho Siebert? Se ele faz o gol, como é que chamava o goleiro do Avaí? 2018. Foi 18, então? Robinho, irmão de Zé Elias. Rubinho, não Robinho. Ele estava meio que assim com uma silhueta diferente para atleta profissional. Não jogava há 70 anos. E a Ponte não conseguiu chutar uma bola no gol. Só que naquele ano, muita gente fala mal. Eu vou falar do jogador em pauta aí, do Renato. Do Renato. Olha... a Ponte tinha 9 jogos, ganhou 8. Arrancada do Gilson Kleina. Chegou aí, a Ponte só tinha chances matemáticas. E chegou lá dependendo só dela. Se tivesse derrotado o Avaí, teria conseguido subir. Aí ficou no 0-0, o técnico do Avaí era o Geninho. Ele botou todo mundo na defesa, até ele. Jogou com 2 goleiros, o Rubinho e ele, que ele foi goleiro, o Geninho. E a Ponte foi muito mal. A Ponte fez o seu pior jogo daquela sequência de 9. Nesse time do Avaí, agora cheguei no Renato, tinha o Renato, ele era uma das estrelas da companhia. Hoje ele tem 33 anos, ele tinha 28. Estava no auge, fez gols, deu assistências e o Avaí subiu com ele. Ele conseguiu ajudar como um dos principais destaques do Avaí. Agora, tem um lado... Então, não tem muito o que discutir a condição do jogador e a qualidade dele. Mas tem um lado muito positivo. Você colocou aí no condicional, teria sido uma indicação do Humberto Louser. Correto? Bom, se for confirmado isso, sem fazer especulação, é um ponto positivo porque o Louser trabalhou esses dias no CRB. Então, nós estamos fazendo uma avaliação que me marcou mais de 5 anos atrás. Mas o Louser trabalhou com ele agora em 23, no CRB, no Campeonato Regional, Campeonato Alagoano. Então, se o Guarani conseguir viabilizar, o jogador fisicamente estiver legal, não sei se seria um substituto à altura para o Bruno José, que foi para o Japão, né? Está indo para o Japão. Não sei, são características diferentes
Bruno José é um jogador mais de tiro de velocidade. O Renato é um cara de entrar com a bola, de tabelar, de buscar o fundo, de fazer a diagonal. Ou seja, a intensidade é diferente. Só que o Renato é um cara mais de área, quando a jogada vem do lado oposto, que ele fecha, ele é um jogador mais de área, é bom cabeceador. Então são características diferentes. Resumindo, em síntese, eu acho uma boa. Bom, é o seguinte, o Guarani ainda está no mercado para a contratação de atacantes, porque pode ser que perca o Derek. Derek tem contrato até o final de 2025. E já perdeu o Bruno José, e já perdeu o Bruninho. Mas acontece que esses jogadores não tinham um contrato com o Guarani. Estavam emprestados. Agora o Derek tem contrato com o Guarani. E aí tem aí uma especulação do São Paulo. O São Paulo não efetivou uma proposta, fez consulta a Atlético Goianiense, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Subiu, né? Gustavo Coutinho é do Fortaleza e retornou ao Fortaleza. Então precisa de um centroavante para ocupar a vaga. Não sei, pode ser que o São Paulo de repente surpreenda, mas eu acredito muito mais que o Derek pode sair para o Atlético Goianiense do que para o São Paulo. Até por uma questão de administração de carreira. No São Paulo ele vai ser banco, reserva. E lá no Atlético Goianiense ele vai ser titular. Em tese. Também. Em tese, né? E tem também uma. Não, mas. O que você acha mais fácil? Ele ser titular no São Paulo ou no Atlético Goianiense? Ele vai disputar a posição no São Paulo com o Rato. Você acha que o Rato é melhor do que o Derek? Ele vai disputar posição com o Caleri. Não. Mas ele é uma peça de ataque, pode jogar na beirada e pode jogar enfiado. Quantas vezes no Guarani ele jogou do lado esquerdo, jogou do lado direito? Cabe Derek e Caleri. Então, isso aí, na teoria, sim, vai para ser reserva. Eu estou concordando com você. Mas, de repente, o cara chega lá e surpreende. E se o Caleri também, de repente, é negociado, tem uma contusão séria. Então, tudo isso é muito... O jogador... se eu fosse jogador de futebol profissional, CH... Que isso, pô? Você prefere ser reserva no São Paulo ou titular no Atlético Goianiense? Eu tomei a liberdade ontem de ligar... Eu prefiro ser reserva no São Paulo. Setorista que sabe tudo de São Paulo. Ele pediu para não identificar porque ele falou que isso é uma bobagem. São Paulo em nenhum momento pensa ou mencionou o nome do Derek. E esse companheiro de trabalho, trabalhei com ele muitos anos. Ele falou, esqueçam, isso não existe, isso é coisa plantada. Dito por esse setorista do São Paulo, que eu acredito e conheço há mais de 25 anos. Então vamos aguardar. Então eu nem vou comentar isso, Pati, se você me permite. Porque eu peguei ontem o telefone e liguei para ele. Ô, meu amigo, olha, está acontecendo isso. É verdade? Ele falou, o São Paulo já desmentiu e já rechaçou. Isso é informação eu que estou dando. E tem uma outra possibilidade que é o mercado externo. Sim. Mercado árabe e também o asiático. Aí sim. Pode ser que aconteça. Então, fazendo uma sopa disso tudo, né? Tem que trazer atacante. Vai ser muito difícil a permanência do Derek. Tem que trazer atacante. A sopa de tudo isso é que precisa contratar e rápido. Só que tem um lado positivo. Se o Bruno Mendes ficar, e esse tem contrato... E tem o João Vitor também, né, Tigrão? O João Vitor mais beirada, né? Mas é atacante, né? Mas é atacante. Tem que segurar o João Vitor, claro. Foi muito bem. Aliás, uma coisa também que não dá para entender, ele não foi nessa administração, tem que sempre explicar isso daí. Mas o João Vitor ficou quase um ano na ponta, não jogou uma partida, não foi uma vez pro banco. Eu também não entendo isso daí, cara. Aí foi pro Ituano, foi bem, veio pro Guarani, foi bem, e na Ponte, a Ponte com um time sofrível em termos de ataque, o João Vitor não foi aproveitado. Mas isso já foi, os responsáveis da época que respondam. Porque é que contrataram o João Vitor e não deram nenhuma, eu não estou exagerando, nenhuma oportunidade para o João Vitor. Se ele ficar uma boa para o Guarani, e retomando o meu raciocínio do Bruno Mendes, tem um lado positivo, se é que a gente quer ver o copo meio cheio. Tem gente que só vê da metade para baixo, eu estou tentando ver meio cheio. Veja, o Bruno Mendes acabou perdendo, porque quando ele voltou para o Brasil, estava no Japão, ele acabou perdendo a posição para o Derek,
por uma questão de não estar muito bem fisicamente. Estava com lento, pouca mobilidade, pouco arranque. E aí, o Derek começou a fazer gol. E como é que você vai tirar um cara desse? Indo bem. Como é que você vai tirar um cara desse do time? Muito bem. E o Bruno Mendes não readquiriu na íntegra aquele ritmo que a gente sabe que ele tem, que é mais intenso do que mesmo que ele mostrou aí em algumas vezes que entrou nas últimas rodadas. Com a saída do Derek, continuando o Bruno Mendes, e ele sendo definitivamente fixado como titular e readquirindo o seu melhor ritmo de jogo, se readaptando de uma maneira mais incisiva, mais sólida à realidade do futebol brasileiro que ele tinha perdido por ter ficado muito tempo no Japão, e a gente sabe que é tudo diferente, inclusive frequência de treinamento, o Bruno Mendes pode fazer uma temporada 24 até melhor do que a que fez o Derek em 23. Esse é um lado positivo, se é que a gente, de repente pega alguma coisa que possa ser projetada como positiva, mesmo numa baixa, numa perda tão importante como o caso do Derek, se é que ele vai sair. Eu estou muito à vontade para falar do Bruno Mendes, porque eu primeiro admiro o atleta, o jogador, tenho o maior respeito por ele. A torcida do Guarani adora ele, adora. Ele é ídolo, ponto. Ninguém discute. Mas o que ele apresentou em 2023 não credencia, apesar do respeito que eu tenho por ele. Se eu sou dirigente do Guarani, isso pode no campo, na prática, se concretizar, tudo que o Tigrão falou. Mas se eu sou dirigente do Guarani, eu não apostaria essas cartas num campeonato tão curto e um campeonato que você não pode piscar. Você precisa ter um cara para fazer gol. E se essa fase não terminar, como é que faz? Então eu iria no mercado para contratar um cara no mínimo no mesmo nível que o Bruno Mendes. Mas isso não significa que ele não vai jogar. Eu não apostaria nisso. Sim, só para registrar a minha opinião. Concordo com tudo que o Tigrão falou, mas eu não apostaria todas as minhas fichas. Temos o Bruno Mendes, vai resolver. Disse, pode ser, né? Não sei. Isso que eu disse, também coloquei na condicional. Também coloquei na condicional. Eu estou concordando com o senhor. Mas eu acho que ele acabou jogando muito pouco. Por quê? Porque o outro entrou e arrebentou. Então ele acabou jogando muito pouco. Se insistisse um pouquinho mais com o Bruno Mendes, para ele ganhar embocadura de novo, narrador de futebol, que é o Batista e tal, fica um mês sem narrar, quando volta, meu Deus do céu, que horror, hein? Então o jogador é a mesma coisa, cara. Não tô falando... Qualquer atividade é assim, ué. Não, mas a coisa que é reflexo, como narrar futebol, que é uma das coisas mais difíceis do mundo, principalmente no rádio, e jogar bola com a correria que é o futebol hoje, você sai de um país, alimentação, fuso horário, ritmo de treinamento, quantidade de jogos. Pô, você volta, nossa, parece outro esporte. Então, como ele jogou muito pouco, ele demorou demais, agora está próximo. Aí para as férias. E também ninguém é de ferro, vai ter panetone, leitor, que as maionese cheias de uva passa, sabe aquele negócio? De ceia de Natal, engorda, cara. Aí volta o Bruno Mendes. Precisa mais do que? Uns 20 dias, não só ele, todo mundo. Então, na verdade, o Bruno Mendes não teve uma sequência que seria necessária para que ele realmente ficasse na ponta dos cascos. Essa é a minha aposta. Eu gosto muito do Bruno Mendes. Aposto todas as minhas fichas nele. Ele é um grande jogador, tem muita qualidade. É verdade, essa questão do ritmo, mas vai fazer aí uma temporada 2024 muito melhor do que 2023. Vamos dar uma olhada aqui na tela de jogos da Copinha. Saiu a tabela. Tá aí o Guarani, a sede do Guarani será em Tupã. Começa enfrentando o time da casa. Dia 3 de janeiro, é uma quarta-feira, à 1h. Aliás, os dois times de Campinas jogam dia 3 à 1h, na quarta-feira. No dia 6, é um sábado, 15h15, enfrenta o Atlético Goianiense. E no dia 9, finaliza a fase de grupos. É uma terça-feira, 1h, enfrentando... o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Olha, o cara que marca jogo à 1h,
merece apanhar de chinelo de borracha. Em janeiro, né? No Brasil. Janeiro, Onde que é essa sede aí? Tupã. Tupã, quem que tira? é uma região que quase não é quente Não, lá, né? Tipo lá Suíça, lá assim. tranquilo. É uma espécie Contém de... ironia. É uma espécie de Campos do Jordão caipira, mas só que esqueceram de desligar os maçaricos, né? Tá tudo ligado. Os caras marcam 1 da tarde. É. O dia que morrer um moleque aí a federação vai dizer, não, fatalidade. Essa é a consequência de ter 100 e tantos times, um festival, cara. porque não dá nem para chamar mais de campeonato. Isso é uma vergonha, pô. Isso é um desrespeito, tá? Isso é uma vergonha, isso é uma falta de bom senso, falta de responsabilidade. 1 da tarde, cara. Janeiro, meio do verão brasileiro. Pô, nós estamos na primavera ainda, hein? Não entrou o verão ainda. Já deu 46 aí, pô. 46 aqui no painel do carro. Não, o painel do carro não 46 também não. Deu 46, CB. Eu vou te contar, hein? Deu 46. Você imagina no campo em Itupã. Aqui ainda é uma região que esfria, que venta. Você já foi em Tupã ou não? Já fui em Tupã. Ó, em Tupã... Eu fui uma vez em Tupã e almocei na casa do pai do Renato Leal. Fez um almoço, O Renato Leal é de Garça, hein? de garça. Garça. É garça ou é Tupã? Garça. Eu tive lá numa dessas Renato cidades. Leal é de Garça. Tupã, nosso querido Zé Arnaldo, que nos deixou esses dias. Infelizmente. Zé Arnaldo. Renato Leal é de Garça. Então eu estive em Garça. Então não enche o saco o negócio de Tupã. Tupã é muito mais quente que Garça, rapaz. Ó, você que trabalhou em olaria, Sim. em Tupã as olarias não tem forno. Os caras batem o tijolo e deixam no sol, ele seca mais rápido do que no forno. Fica queimado assim já para fazer tijolinho à vista. Aliás, grandes olarias lá. No dia que você tiver com vontade de matar saudade, de bater tijolo na pipa, aquele negócio todo, você pode ir para Tupã que tem... Então eles desativaram os fornos. E aí os caras põem os moleques para jogar 13 horas. Esse aí é o futebol paulista, o futebol brasileiro.